E voltamos mais uma vez da BIS, Brazilian Game Summit, que é uma feira que está acontecendo de hoje até o próximo sábado em São Paulo, no Centro de Exposições Transamérica, na região sul da cidade de São Paulo, que hoje congrega 250 expositores deste mercado de bet de todas as pontas, de um lado ao outro, e a gente tem dois ilustres convidados neste momento para que a gente possa falar exatamente do que está acontecendo aqui neste momento, com todos os atores e toda a relevância deste mercado que só cresce no Brasil. Nós estamos com o italiano, meu amigo Fábio Tibério, que foi a primeira pessoa que trouxe um site de apostas para o mercado brasileiro em 2012. Eu já falo com ele porque as moças primeiro. E aí a gente tem a Márcia Turrini, que está aqui, é de uma empresa chamada BMM Test Lars, que congrega aqui no nosso mercado, como CEO da Europa e da América Latina, a certificação para os sites e também, evidentemente, a segurança cibernética para que esses sites possam acontecer. Deixa eu começar com a Márcia primeiro. Buonasera. Buonasera. Buonasera e bom dia a todo o público brasileiro e muito obrigada pela invitação. É um momento muito importante porque nessa feira a gente tem observado aqui muitos estrangeiros, muitas pessoas de fora. Como é que vocês lá fora observam o mercado brasileiro? Afora, esperamos o Brasil. Todo dia, todos os dias falamos do Brasil. E quando chega a regulação no Brasil? E por que não chega? Evidentemente, o Brasil é um país muito grande, muito importante. Há muitas expectativas. E como podemos observar hoje, aqui há 250 expositores, mas a maioria são uma mistura de nacionalidade, países, tipologia, aposta deportiva, sítio internet no cassino. Há muito interesse, muitas expectativas. Fábio, o Brasil, você vive aqui, né, já há muito tempo, você está no Brasil, foi o primeiro a trazer um site de apostas para o Brasil, lá no longínquo 2012, há 11 anos atrás. Como é que é visto esse mercado? Porque você fica entre Brasil e Europa, Europa e Brasil. Como é que é visto esse mercado de fora para dentro? O Brasil é a bola da vez? Acho que já é um dos top 5 no mundo. Claro que hoje, sem regulamentação, a gente não consegue entender bem quais são os números, mas eu acho que o Brasil já está entre o segundo, terceiro lugar. Sim. E essa feira já representa a testemunha que o crescimento desde 2012 até hoje foi exponencial. Hoje no Brasil, pelo menos 15, 26 por dia nascem aqui no Brasil. Hoje você tem uma ideia de quantos sites a gente tem no Brasil? Você, Márcia, como é que é esse número? Porque ninguém consegue achar esse número mágico. O tamanho do mercado e o número de sites que a gente tem de apostas. Acho que são mais de 10 mil. 10 mil sites de apostas, de todos os tamanhos? Todos os tamanhos. Mais de 10 mil. Claro que tem muito importante, acho maravilhoso, que agora tem empresas brasileiras construindo software. Então, esse é já um ponto de afiliados que estão querendo ser operadores, por exemplo. Aqui também o setor de afiliado é muito grande. Tive um crescimento exponencial nos últimos 5, 6 anos. Impressionante. Estamos falando de bilhões. Claro que uma regulamentação certa, não como aquela que está sendo agora evidenciada do governo, sinto muito falar isso, mas com esse tipo de regulamentação que o governo está querendo implantar aqui no Brasil, acho que vai criar muitos problemas para os brasileiros. Então, uma lei, uma regulamentação tem que ser feita primeiro pelo brasileiro, para quem trabalha. Acho que mais ou menos 500 mil famílias hoje trabalham no setor do jogo. E isso pode ser potencializado. Obviamente. Se vier a regulamentação, isso aí multiplica por 2, 3 vezes facilmente. E né? a aposta esportiva é só um pedacinho. Na Europa, por exemplo, na Itália,
che è un mercato, acho, tipico e rappresentativo, perché a Itália é um mercado onde está entre os 5 mercados mais grandes do mundo. A arrecadação é 10 bilhões, era em 2017. 10 bilhões. 10 bilhões de euros. E a aposta esportiva rappresenta un 8-9%. Então, regolamentar só a aposta esportiva hoje é como cobrar imposto sobre um palito. Você vai no restaurante, come a carne e o governo te cobra isso sobre um palito. Isso é essa comparação. Então, e até porque regulamentar nessa forma, cobrar 30% de imposto ao jogador, essa é uma lei da lotérica, não é uma lei da aposta cotação fixa, que é outro assunto. Márcia, a gente vê aqui, a gente já viu o tamanho, né? Nós temos 210 milhões, 213 milhões de habitantes no país. Se você observar o tamanho do Brasil de mercado de aposta, com qual mercado a gente se compara? Com a Itália, com o mercado da Inglaterra? Como é que é esse mercado? Como é que é o ranqueamento disso, você olhando de fora para dentro? Eu creio que, não sei, Fábio, que opinas, mas creio Inglaterra. Inglaterra. Do mesmo tamanho? Acho Uma que moeda sim. extremamente forte lá? Sí, Sí. Inglaterra es un país que nació en las apuestas deportivas y es un más fuerte, ¿no? Segmento más fuerte Absolutamente. no âmbito do jogo. Sim. E você pensa a mesma coisa, Fábio? Eu acho que sim. Ou seja, nós estamos. O mercado não regulamentado não te consegue de tiver número exato. Exato, é Mas difícil. para aquilo que a gente vê, e o Brasil é muito forte também no retail, na venda offline. E online também está andando muito bem, mas o Brasil, o esporte também, o esporte, jogos eletrônicos, o Brasil é o terceiro mercado no mundo. Ou seja, nós estamos falando de números, a gente está falando não só de aposta esportiva, de cassino, mas também de jogos eletrônicos. Então, o Brasil tem uma grandíssima predisposição ao entretenimento, à diversão, porque o jogo de azar, claro, cassino, eu acho que também o Brasil seria uma ótima terra para hospedar cassino físico. E você acha que isso é uma etapa? Que isso vai acontecer a partir do momento que existe uma regulamentação sobre os jogos, do jeito que você está tentando hoje em plataformas, que aí pode partir para o físico, com cassinos, essa Sim. coisa toda. E aí muito também, assim, a gente não precisa ter um cassino em cada esquina, a gente pode ter cidades focadas no turismo de jogos, e como é, por exemplo, Punta del Este. Absolutamente. Sim, Punta del Este é um bom exemplo. A arrecadação é importante, mas para você tiver uma arrecadação e investimentos que vêm de fora, você precisa tiver uma regulamentação clara. Porque se não tem um esclarecimento na regulamentação, na lei, nós estamos falando de investimento de bilhões. Construir um cassino físico, o custo é pelo menos de 2, 3 bilhões, porque você não vai criar só o cassino físico, mas também uma infraestrutura. Você tem que fazer uma ópera de bonífica de todo o território. Você tem que criar o cassino é uma estrutura tão grande. Vamos lá, aeroporto. Você tem que ter a situação hoteleira, você tem que ter a segurança que é fundamental, porque você vai lidar com muito dinheiro. Muito dinheiro. Hoje, imagina que hoje você vai ter o dinheiro físico, né? A gente não vai ter só o dinheiro eletrônico, a gente vai ter o dinheiro físico também. E aí, Márcia, quando a gente fala em segurança e a sua empresa é especializada, você certifica e tem uma segurança sobre o âmbito do jogo, para que não exista a possibilidade de uma invasão no site, essa coisa toda. Sim. Mas a gente tem diversos modelos da segurança nessa cadeia, né? Porque a gente tem até a segurança sobre o próprio jogo, que é o que a gente está vendo agora, essas denúncias de que só é possível isso porque existe uma empresa dedicada 100% do seu suor, do seu trabalho, do seu serviço, a observar o mercado para ver se ali não existe uma aposta que é muito inconveniente acima do que é um patamar de apostas, tudo isso, né? Sim, a certificação é muito importante para proteger o jogador. Uhum. Tudo isso é para proteger o jogador sério, né? Sim, sim. É muito importante porque o jogador tem que ser protegido
E também porque a mesma empresa tem que garantizar uma série de normas e regulamentação. E uma dessas normas importantes é não permitir que o compulsivo jogue também, né? Isso também faz parte da certificação, né? Sim. A regulação é a primeira etapa. E como o Fábio falava, é muito importante fazer uma regulação que tenha um sentido com o contexto do país. E pensar que para o jogador, para as empresas, para criar trabalho, não é só por um objetivo. Não, é uma cadeia, né? Complexa, inclusive. Sim, complexa. E o tipo impositivo é muito, muito importante também. Evidentemente, o injeto fiscal derivante do jogo é importante para o governo, mas tem que pensar também nas empresas que invertem na licença. Sim. Então, uma taxa sobre um jogador não é o melhor. Eu tenho um exemplo. Você está falando, só para a gente fazer uma tradução aqui rápida, é sobre aquilo que se vai pagar de impostos, não sobre o jogador, e sim sobre o jogo. É isso que você fala, né? Sim. Ou seja, você... O jogador ganha e paga imposto Isso. sobre a ganância. Isso, sobre aquilo que ganha, né? Agora, depende do porcentagem. Sim, não? Porque se você também fizer uma porcentagem lá em cima de 30 e tantos por cento, você meio que inviabiliza o próprio... O governo passa a ser sócio do resultado positivo da aposta. Isso. Né? Isso. Talvez fosse melhor taxar, e aí eu queria que vocês me falassem sobre isso, porque vocês conhecem o mercado, já logo na entrada. Ou seja, o dinheiro entrou, ele é taxado naquele momento, a partir do momento em que se alguém vai ganhar, alguém vai perder, ele já está taxado, já está fora do sistema e aí a gente segue com o sistema, é isso? Sim. Esse seria o melhor sistema. Faz uns anos, eu creio uns 6, 7 anos na Panamá, o governo decidiu introduzir a taxação sobre o jogador. E o impacto foi horrível. Tem que ser sobre o jogo, né? Tem que ser sobre o jogo. Sim. Ou seja, quando eu vou... Vocês são de sites, eu vou apostar. Eu pego meu dinheiro, aposto aqui em coisas diferentes, iguais, não tem problema. Esse dinheiro já é taxado neste momento e aí depois dali para frente ele fica livre do imposto. Porque você taxar sobre o ganho é você penalizar o ganhador. É isso mesmo. E me permito. Sim. Taxar um jogador com um lucro acima de R$1.938, que é uma lida lotérica, sobre a aposta esportiva, vai acontecer aquilo que aconteceu também em Portugal. Portugal, quando eles emitiram a regulamentação, que era um suicídio, o imposto era altíssimo, aumentou muito o mercado black. Ou seja, da cinza virou white, branco, o mercado regulamentado, mas o mercado branco regulamentado incentivou o mercado black. Porque agora, com certeza tem pessoas que jogam aposta. Se eu falo para um jogador, hoje, o jogador brasileiro, olha todas as cotações de todo o site, imagina que ele vai apostar no Corinthians com a cotação a 2. Eu aposto R$1.000 para ganhar R$2.000. Com essa lei e regulamentação que vai acontecer, o jogador vai ser cobrado do 30% sobre esses R$2.000. Então, não como sobre se o ganho de 1.000. O site pagasse 1,40. O payout cambia. Sim. O payout cambia. Então, na realidade, você está penalizando, você está cobrando duas vezes o imposto. Você está cobrando sobre o total do jogo e não sobre o total do ganho. Né? E o que acontece? Que em 6 meses a pool, a piscina de jogadores no Brasil vai desaparecer. Ou seja, com essa lei, não importa se você ganha ou você perde, o jogador vai sempre perder. Aposto qualquer coisa. O risco é 100% do jogador, porque se ele ganhar... O jogador, em poucos meses, toda a liquidez, todo jogador do Brasil, se jogar em um site regulamentado, vai só perder dinheiro. É matemático. Na realidade, você multiplicou por 2 o imposto. Você multiplicou por 2, porque se de 1.000 você ganha 2.000 e vai perder R$600, você na realidade
dobrou o imposto, porque você não ganhou 2 mil, você só ganhou 1.000, porque os 1.000 natural, eles são seus que você apostou. Né? Estamos falando num número para fazer uma ordem de grandeza. Quando o jogador ganha, se o jogador perder, o operador é cobrado 30%. Depois tem vários impostos, tem ISS, que é entre 2% e 5%, dependendo da a cidade. Tem outra taxa sobre o payout. Tem vários impostos que acho que não vão viabilizar o negócio, porque no final a conta não chega, não bate. Existe uma regra, né, Márcia, que é no mundo inteiro. Quanto menos o Estado, o governo, né, aqui a gente chama de Estado, de governo, quanto menos ele entra em qualquer situação, melhor o mercado corre, né? Quando a gente tinha, eu não sei se vocês chegaram a presenciar, você viaja o mundo inteiro, você veio para cá há alguns anos. Lá atrás a gente tinha muito aqui, e era uma coisa assim tão consagrada que o principal jornal do país, jornal de televisão, dava o dólar do dia e o black. Que era um mercado que não deveria existir para o mundo da informação, porque é um mercado absolutamente paralelo, tanto que era o dólar paralelo, não era o dólar, hoje não, hoje existe o dólar comercial, né? E um dólar inicial, né, de turismo. Você tem 2 tipos de dólar. Você já não ouve falar em black, claro, né, que era o dólar paralelo. Então o governo tem que ter essa mesma estratégia do dólar no mercado de apostas. Ou seja, a menor intervenção possível, deixando o mercado correr, mas ficando com a parte que lhe cabe. Porque ele também precisa desse imposto para segurança, para dar toda essa lógica do jogo, né? Para segurança, para ter uma melhor situação em relação às estradas, para viabilizar estradas que vão e que vêm nos lugares onde eventualmente tem o cassino, para favorecer a saúde do cidadão. Ou seja, a gente está aqui para continuar sustentando e alimentando, só não pode ser num volume de dinheiro. O mundo ocidental tem muita regulamentação. Agora aqui se trata de adaptação a um país muito grande, com um sistema federal, mas não há que inventar água caliente. Água caliente. Isso. L'acqua calda. Não há para inventar, como aqui no Brasil se não fala. Não se inventado l'acqua calda. Aqui a gente diz que a gente não precisa reinventar a roda. A roda. Não há que inventar a roda. Ela já existe. Ela está aí. Agora, sim, em um marco legal, há que adaptar. O Brasil não é Itália, a Itália não é a Inglaterra. Não podemos fazer um copy and paste, mas sim adaptar o que a gente experta do setor vê que funciona. É a pergunta para os dois. Se o Brasil não regulamentar, até para a gente encerrar, se o Brasil não regulamentar o jogo rápido, e aí eu queria saber qual que é esse período rápido, você acha que o mercado pode virar as costas para o Brasil e ir embora? Porque hoje o que a gente vê aqui na feira são muitos países, muitas línguas sendo faladas aqui, né? Porque você tem o mercado asiático que está aqui, você tem boa parte do mercado da Europa e do leste também. Da Europa de Este. Exatamente, que é importante, porque muito importante. Ficou no contexto, não era, agora sim, né? E você tem, evidentemente, que os grandes atores mundiais, mercado dos Estados Unidos, todo mundo está aqui hoje. Você acha que esse mercado pode simplesmente retrair, virar as costas, o Brasil ficar cinzento, definitivamente de cinzento para preto e embora? Ninguém vai tirar o pé do Brasil. Porque o Brasil já é um país lucrativo. Essas empresas já estão aqui, já estão faturando. Aquilo que Márcia falou corretamente, a gente precisa contextualizar uma lei aqui no Brasil. Não precisamos nem mutuar, copiar e colar uma regulamentação de um país a outro, porque o Brasil é um país único, um país maravilhoso. Tem uma cultura de jogo impressionante. O jogo do bicho tem 100 anos, então o Brasil é acostumado a jogar. Agora, regulamentar tanto por, não. Eu acho que ainda vai demorar muito, porque essa medida provisória que foi feita 5 anos atrás, não tem sentido. Não tem nenhum tipo de sentido. É como vender comida japonesa para um italiano. Não é sempre comida, mas o italiano não vai comer. Essa lei que foi feita é uma regulamentação por lotérica. Tanto é que já
a aposta esportiva já entra aqui no Brasil na lei das lotéricas. Lotérica é outra coisa. Isso aqui é um jogo, aposta a cotação fixa, que é outro tipo de negócio, sempre da família dos jogos. E a aposta esportiva, para hoje, como é o andamento do mercado, não é mais nem jogo de azar, é mais um jogo de habilidade, pelas cotações. A estatística contribui e ajuda, né? O gerenciamento de risco por muitas empresas hoje aqui no Brasil é fundamental, porque as empresas arriscam de perder dinheiro cada mês, porque tem jogadores espertos. O brasileiro aprendeu a apostar. O brasileiro é a pessoa mais inteligente que eu viajei muito na vida. O brasileiro é a pessoa mais inteligente. O brasileiro é a pessoa que tem mais coragem empresarial. Não tem medo de investir, de aprender, de arriscar. Não tem medo nem de jogar, porque como você disse, era um papelzinho no jogo de bicho que simplesmente valia muito no negócio, porque ele significava a confiança dos dois lados. Sim. De quem bancava o jogo e de quem apostava, né? Sim. Isso tudo. E a última coisa, que depois vou dar a palavra para Márcia, essa regulamentação, como está agora, vai custar 500 mil famílias, vai custar. Para 500 mil famílias, a perda de trabalho. É verdade que o Brasil não tem arrecadação com isso, mas é verdade também que 500 famílias vivem disso. Então, isso aqui o governo deveria pensar. E não é um mercado tão clandestino quando você tem 500 mil pessoas no mercado, seja ele qual for, principalmente no mercado que pode ser legalizado. Legalizado, na forma correta. Mas a pergunta é a mesma para a gente encerrar. Você acha que o exterior, as pessoas que estão vendo o Brasil de fora, podem virar as costas se não vier a regulamentação, ou vai ser um mercado que vai ficar aí numa Depende parte da tipologia da cinza-preta? empresa. Mas grandes empresas, sim, vão virar. Exemplo, o BMM, se não há regulamentação, se não fica regulamentação, o BMM não pode fazer nada. Sim, podemos trabalhar com empresas brasileiras que trabalham em outros países, Argentina, Uruguai, mas não no Brasil. É um exemplo. E o BMM tem a intenção de abrir um laboratório no São Paulo, fechar engenheiro, colaborar em uma universidade, dar emprego. É um exemplo, mas mais empresas. As grandes marcas, sim, viram. Vão virar e vão embora. Sim. Fábio, Márcia, Fábio, muito obrigado. Bem-vindos ao Brasil. Você já está aqui, você já é da casa, mas muito bem-vinda aqui. Você está oscilando muito, está vindo muito aqui, né? Sim. Está para lá e para cá. E deve Antes ter do gostado. Covid eu ficava mais no Brasil que fora do Brasil, mas depois você gostou, da né? pandemia. Não tem lugar. Adoro o Brasil. É verdade, né? Você é italiana. Sim. Então, a gente tem uma proximidade muito grande, né? O italiano com o brasileiro. Fratelli. Vocês foram um lugar onde o italiano veio se refugiar no pós-guerra e aqui abriram agricultura, emprego, empresas, muitos. trabalhar em todos os setores de atividade no Brasil. Vocês ajudaram a gente muito a crescer. A minha filha, faz 2 meses, na noite, me disse: eu sei que sou brasileira dentro. É isso. Todos são brasileiros. Quando a gente tem um espírito bom, a gente tem um espírito São Paulo brasileiro. é a segunda Itália. Sim. A maior comunidade italiana está aqui. na Itália, É da Itália está aqui Milano, no São Paulo. é muito Milano, São Paulo. São Paulo. É verdade, até pela composição dos rios Sim. Tietê e Pinheiros, né, que servem a Sim. cidade. É a mesma coisa que você dá a Sim. volta em torno de Milão, exatamente. Eu sou de quando você- Roma, eu sou do Sul. Ele é um pedaço à parte. Você Eu sou paulista. Tá vendo? Tá vendo? Ela é paulista de Milão. Saudades inspiradas, Ela é paulista de Milão. É isso. Então, muito obrigado. A gente volta ainda ao Obrigada. longo do dia de hoje, nos próximos dias, com muito mais da BIS, Obrigado. a Brasília Game Summit, ao lado da Sigma e trazendo todas as informações. Obrigado, Márcia. Obrigado, Fábio. Obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado. Obrigada.